Então, essa aula, em certa medida, é uma, digamos, transposição do que seria um trabalho recente feito por nós, né, que é um artigo, né, para esse dossiê da Vibrant que o João falou, para discutir questões específicas sobre território entre os Caiobá e Mato Grosso do Sul e fazer de alguma maneira uma argumentação a partir de algumas preocupações que praticamente nos norteou ao longo de muitos anos nossos trabalhos de campo entre esses indígenas, como o João estava falando, com relação a doutorado, mestrado e graduação no meu caso, e doutorado na Alexandra, onde a temática de território foi sempre bastante presente. Não apenas, obviamente, do ponto de vista etnográfico, mas também preocupações de ordem teórica, né? Em diálogo principalmente com o João, com o conceito de processo de territorialização e de situação histórica, os dois conceitos que estão presentes no nosso trabalho. Como ponto de partida, a gente enveredou para uma série de questões que a gente vai tratar aqui. E, Rafael, deixa eu ver como está. E então vamos estruturar um pouco a nossa apresentação, esperando de não extrapolar uma hora de aula. Vamos ver como é que vai dar. E essas aqui são as questões que vamos colocar. Então, a primeira é uma introdução, né, que é uma questão mais teórica, né, sobre os processos de dominialização e construção de territórios. Essa categoria de dominialização é justamente a que estamos elaborando nesse momento, bem fresquinha, no sentido de que é introduzida justamente nesse artigo pela primeira vez e faz parte de um processo de análise bem mais longo que vamos um pouco explicitar ao longo dessas nossas falas, né? Depois dessa introdução teórica, né, vamos apresentar sobre as situações históricas e configuração de contextos socioecológicos territoriais, né? Isso aí é uma parte que a Alexandra vai um pouco expor. E na sequência vamos entrar já, digamos assim, em aspectos mais de ordem ético, moral e religioso, né, com processos cosmológicos e a construção, a busca, né, de um bom viver por parte desses indígenas, que é uma coisa bem marcante, marcante principalmente no que diz respeito à luta pela terra, né, uma característica bem peculiar desse grupo, que até mesmo com perseguições, com forte violência sofrida, né, a necessidade de buscar o equilíbrio do mundo, para eles é primordial, fundamental, né, para a reprodução de qualquer tipo de vida doméstica, política, né, e territorial, nesses espaços lá de Mato Grosso do Sul. Depois, na sequência ainda, vamos ter os últimos dois tópicos que dizem respeito, de algum modo, primeiro a essa preocupação sobre dominialização, mais voltada para uma modalidade específica de dominialização, que seria a ecologia doméstica, sendo que no tópico seguinte, com a dinâmica territorial, vamos ver os efeitos mais marcantes de outro tipo de dominialização, que seria o processo de territorialização do que João Pacheco fala. Né? Então, isso é um pouco a estrutura das nossas falas, né? O roteiro das nossas falas, e eu vou começar com a introdução, com algumas questões de ordem teórica e um pouco explicitar o que entendemos com essas categorias que foram aqui colocadas. Né? Então, o Marcel Mauss, um dos trabalhos que eu acho mais brilhante dele, que é o estudo sobre morfologia social, né, feito a partir da sua única monografia, né, que é sobre as variações estacionais dos esquimós,
ele introduz essa categoria de morfologia social para se contrapor aos antropogeógrafos da época, estamos falando no comecinho do século XX, tentando desmontar um pouco um determinismo material, né, a partir das características do solo, em definir as formas, né, em que uma determinada sociedade se organizaria no espaço. O trabalho de Mossa é uma coisa bem importante, justamente para mostrar as características de vários aspectos, né, da vida social de um determinado grupo, e como esses aspectos sociais eles são fundamentais em produzir diversidade a partir de um contexto ecológico, material, digamos, semelhante. Você pode ter uma variedade de organizações justamente expressadas por esses grupos. Ocorre, contudo, que o CMOS, felizmente, se contrapõe a um certo tipo de determinismo, não nos explica o porquê, nesses contextos, com esse tipo de materialidade, essa diversidade ela surge. Isto é, a própria estudo da morfologia social é extraído de outros aspectos, né, que são fundamentais do ponto de vista histórico de relações entre vários tipos de grupos sociais, não nos permite entender como é construído um determinado espaço territorial enquanto território, né? Isto é, não nos permite de entender a territorialidade não pode ser vista como uma expressão simplesmente do que seria essa morfologia social. Para isso, nós pensamos de que é fundamental ver as relações, que são relações geralmente dissimétricas, que ocorrem a nível interétnico, isto é, entre grupos distintos, e a partir justamente dessa contraposição entre grupos, ver como se produz essa diversidade, inclusive em determinar a eficácia de relações com o solo e com os seus recursos, materiais, técnicos, econômicos, etc. Tá? E para fazer esse tipo de análise sobre esse tipo de relações, se torna também muito importante, do nosso ponto de vista, tentar evitar contraposições que ocorreram ao longo da construção da nossa disciplina e outras disciplinas de ciências sociais e humanas, que são contraposições muito marcantes entre, por um lado, a dimensão material, natural, digamos, do mundo, e aquela social-cultural, sociocultural, né? Então, essa posição natureza-cultura, que hoje em dia está tanto na moda, de tentar superá-la, né, de ir para além dela, etc., é o que nós notamos, é de que, de fato, se joga fora da porta uma coisa e faz entrar na janela, tá? No sentido de que essas contraposições continuam permanecendo, na maior parte dos casos, né? E as lições, por exemplo, de Ingrid, né, ultimamente tentando superar essas dicotomias, elas, na verdade, acabam sendo muito pouco escutadas. Então, nós, mais do que com Ingrid, recuperando algumas posições bem mais antigas de Frederic Barth, buscamos ver de que não podemos separar, né, a sociedade do contexto ecológico, e não pensamos que deva ser feita uma relação dialética, no sentido de que estudar primeiro a sociedade e ver como impacta sobre esse contexto, e nem ao contrário, ver como o contexto ecológico influenciaria a sociedade, né? Superando, de fato, essa distinção entre natureza e cultura, cioè reunindo todos dentro do mesmo horizonte ontológico, tentar entender como se concatenam fatores materiais e de outra ordem, como se eles fossem, como de fato são, elementos que têm uma certa continuidade nas ações concretas. Então, dentro de uma dimensão processual, você vai ter, obviamente, concatenações de ações simbólicas, de ações sobre a matéria, né? E não é oportuno separá-las, né? Em duas análises distintas. Tá? Então, para, obviamente, fazer esse tipo de análise sem fazer esse tipo de separação, dois conceitos são fundamentais. Primeiro, aquele de situação histórica que o João coloca, para mostrar como em um determinado momento histórico, você, a partir de uma abstração analítica, pode ver quais são as relações de poder
né, que essa situação histórica nos permite de aprender. E essa situação histórica, ela obviamente não ocorre no ar, ele ocorre num espaço territorial, e esse espaço territorial ele tem certas características ecológicas, sociais e materiais, né, ecológicas. Então, daí que vem um conceito que, na minha tese de doutorado, expus, que é contexto socioecológico territorial, né? E esse contexto socioecológico territorial serve justamente como base, junto com a situação histórica, para se compreender como, de fato, as dinâmicas territoriais ocorrem, não por efeito de projeções, como dizia, de territorialidades, mas através de interesses distintos que se contrapõem e que configuram, através de relações de poder diferenciadas, esse espaço geográfico, né? Então, essas ações e essas intenções são aqui rotuladas de processos de dominialização. O que quer dizer dominialização? Porque não dominação, né? Que seria muito mais claro dentro de uma tradição de estudos sobre estudos de dominação, né? De origem weberiana. Não, aqui nós queremos salientar não é simplesmente dominação, mas é a construção de espaços dominiais. A ideia é de pensar de que todo ser, não apenas humanos, também não humanos, tende, obviamente, a agir no ambiente que lhe pertence, buscando se aparelhar para, obviamente, ter uma dinâmica dentro desse espaço, né? E tentar controlar esse espaço. Então, dois tipos de dominializações são aquelas que nós estamos aqui focando. Uma primeira dominialização seria aquela exercida pelo Estado, através da territorialização dos indígenas, isto é, tentar colocá-los em espaços bem delimitados, as reservas indígenas antigamente, as terras indígenas hoje em dia, né, no caso específico sobre indígenas, e também, através dessa ação, liberar espaço para a colonização e, portanto, propriedades privadas, fazendas, cidades, transformar um espaço geográfico em função dessas intenções que vêm desse tipo de processo. Mas como o João Pacheco, presente, coloca, o processo de territorialização não é de mão única. Ele, no momento que ele se exerce, implica em uma experiência por parte de quem sofreria, digamos assim, entre aspas, esse processo, que passa a elaborar não apenas culturalmente, mas estratégias políticas, econômicas, técnicas, etc., para agir nesse território. E aqui nós vamos dar essa ênfase, como normalmente se dá muita ênfase à dimensão do Estado, etc., sobre, a partir do conceito de territorialização, nós vamos tentar, principalmente, mapear e tentar entender como os Caiová, eles constroem, digamos, suas ações cotidianas, políticas, de construção de comunidades políticas locais, através do que aqui é definido como ecologia doméstica, ecologia dos grupos domésticos, né? Então, essa ecologia dos grupos domésticos, ela não diz respeito unicamente a mato, rios, campos naturais, etc., mas diz respeito também à presença dos brancos, à presença das cidades, à presença de lixões, à presença de toda uma série de elementos materiais e não materiais que estão presentes nesse espaço geográfico, e eles são constitutivos da construção da cotidianidade, da mobilidade, do modo de entender o território por esses indígenas, e isso é um processo de longa duração, que é construído a partir de um processo histórico que remete a pelo menos 3 séculos de história. Estou falando sobre os Caiová lá em Mato Grosso do Sul, né? Então, o grupo doméstico, ele é uma coisa extremamente importante para nós. Quando falamos de grupo doméstico, são 3 gerações, e nós apoiamos principalmente em um autor, e eu vou passar a palavra agora para a Alexandra, que ela vai um pouco falar sobre justamente essas características do grupo doméstico e do autor sobre o qual nos apoiamos. Então, o Richard Wilk, né, que é esse autor americano que o Fábio está falando, ele fez pesquisa entre os Kessi Maia, no Belize, e um povo, né, de fala maia. E a constatação dele é que o grupo doméstico, né,
em inglês household, formado por 3 gerações, de base em parentesco, é um grupo fundamentado na cooperação. E o que o Will constatava é que isso era uma unidade sociológica fundamental para entender o SCEF, focando ele fundamentalmente a partir de uma cooperação em termos econômicos para a reprodução desse grupo doméstico, né? E ele vai propor, portanto, que, com base nas observações dele de campo, que essa cooperação não se dava exclusivamente dentro de um grupo que residia sob um único teto, né? Que tradicionalmente na literatura é o modo como é definida a household. Mas ele vai constatar que agregados de unidades habitacionais, como ele está definindo, são também consideradas como a household, esse grupo doméstico. E aí o grande interesse que ele vai propor, né, do ponto de vista teórico, é como que esses grupos domésticos eles podem estar desenvolvendo atividades em sentido dessa cooperação, atividades muito semelhantes em termos técnicos ou muito variadas. E aí, de acordo com uma pluralidade de casos empiricamente constatáveis. Ele vai definir, portanto, a household do grupo doméstico como um agregado, né, flexível ou rígido. Rígido no caso em que essas atividades serão desenvolvidas de um modo muito semelhante por todos os membros desse grupo, né, ou, ao contrário, a partir de atividades bastante diversificadas. E a nossa percepção, quando a gente teve, né, como o próprio João falou, ao longo das pesquisas de campo nossa, aqui para os trabalhos do museu, é como essa organização entre os Kaiowá também, ela era fundamental para se entender, e existe uma categoria alternativa para definir esse grupo, que é o TEUI. O que nós fizemos foi perceber que essa cooperação ela não deve ser vista exclusivamente de um ponto de vista econômico, mas também como se dá uma divisão de tarefas de socialização e em termos emocionais afetivos dentro do grupo doméstico, né, do TEUI no caso. Então, é um autor bastante relevante para auxiliar a gente a pensar a organização social entre os Kaiowá. E aí, um parêntese muito rápido, a gente vai estar focando nessa aula entre os Kaiowá, mas assim, tem um outro grupo também, um outro de fala guarani, vizinho aos Kaiowá, que são os Yandeva, né? Com pouquíssimas relações de casamento entre eles, mas assim, tem uma divisão física que mais ou menos funciona, que é um grande rio no extremo sul de Mato Grosso do Sul, que é o rio Iguatemi, com os Yandeva situados na margem direita do Iguatemi, né? Mas com todo um processo que a gente vai ver aqui de territorialização, que eu vou passar a falar na sequência, a criação de reservas pelo SPI acabou colocando, em alguns casos, Kaiowá e Yandeva em proximidade física, o que não quer dizer que tenha produzido também uma proximidade de relações sociais e de casamento. Ocorrendo sim, mas não em uma proporção muito significativa. Bom, com isso a gente passa ao primeiro tópico que o Fábio tinha anunciado, que é um pouco uma contextualização histórica, não é uma pretensão, né, de dar de exaurir, ficar aqui bem breve, mas uma contextualização mais para estar situando mesmo as situações históricas que o Fábio referiu, né, o conceito cunhado aí pelo João Pacheco de Oliveira. Então vamos um pouco fazer esse recorrido. Bom, se a gente vai consultar as fontes, a gente, e esse é um mapa do reconhecido pesquisador, né, Bartholomew Meliard, ele apresentou esse mapa aí para
contextualizar fisicamente a presença dos 3 grupos que no Brasil são de fala guarani, né? Os Kaiowá, os Nhandeva, como eu estava falando, e os Mbuiá, tá? A gente percebe ali um pouco, e quem acompanha até discussões mais atuais de conflito de terra tem percebido muito uma referência a Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde estão os Mbuiá, né? Mas e o litoral do Rio de Janeiro, e em alguns locais de São Paulo, o Xadem e o Nimandaju tinham, né, um pouco também marcado essa presença. Kaiowá, no Brasil e Mato Grosso do Sul, né? Historicamente, as fontes reconstituem que os Itatim, como sendo os antepassados, você vai encontrar nas fontes muito mais uma referência aos Itatim, né, que seriam hoje os Kaiowá, do lado brasileiro, e do lado paraguaio, obviamente, aí lembrando que a fronteira entre o Brasil e o Paraguai se define só na metade do século XIX, portanto, muito tardiamente, se a gente vai pensar em termos cronológicos, né? Então, do lado brasileiro, Mato Grosso do Sul, que era uma região antes, né, do Estado Nacional do que hoje é o Paraguai, e do lado paraguaio ele se definindo como Paintão-Iterã, né? Os Kaiowá no Brasil também acabam se definindo como Paintão-Iterã. Kaiowá é uma denominação já não indígena, mas que hoje em dia ela encontra uma aceitação por parte, né, dos Kaiowá. E enquanto que os Nhandevas se definem como Guarani, né? Localmente, no Mato Grosso do Sul, você vai encontrar essa auto-identificação também. Mato Grosso do Sul, e depois a gente vai encontrar alguns grupos Nhandeva que foram em direção ao Paraná. Rubem Tomás de Almeida acabou desenvolvendo vários estudos em algumas aldeias lá por conta da criação da hidrelétrica, né, de Itaipu, que encontrou esses grupos Nhandeva, também chamado Tiripá, nesse espaço. Então esse mapa é um pouco essa tentativa de localização. E pode passar, por favor, para o próximo. Um pouco antes da gente chegar, são dados populacionais muito pouco sistematizados hoje. Na época que a gente estava em Mato Grosso do Sul, a gente fez um pouco levantamento com base em dados da FUNAI e, sendo mais ainda precisos, os dados da antiga FUNASA, atual CESAI, e o que a gente encontra hoje, passados esses dados do lado brasileiro, segundo a FUNASA e a FUNAI, para 2008, como 31 mil indivíduos, só que isso contempla tanto Kaiowá como Nhandeva, né, no lado brasileiro, esses dados, do Mato Grosso do Sul. E Oi? Eu sou Kaiowá. Sou Kaiowá? Uhum. Bom, então uma correção aqui do Fábio, né? Enquanto que do lado paraguaio, já um censo de 2012, essa população de 15 mil, Paintão-Iterã, então, no caso, né? Se vocês forem procurar alguns sites hoje, acho que o site também do ISA traz informação, uma projeção de 45 mil indivíduos, aí sim entre Kaiowá e Nhandeva, né? E a FUNAI sempre lidando com a categoria de desaldeados, que são aqueles que não estão dentro das reservas e áreas recuperadas, vou falar um pouco desse processo, né, de criação dessas áreas a partir de uma luta reivindicatória de territórios. E você encontra hoje em acampamento, em beira de rodovia e raríssimos casos atualmente dentro de fazendas ainda, né, que se sobrepuseram ao território Kaiowá, mas a própria FUNAI e FUNASA lida numa projeção de uns 10% de uma população chamada desaldeada, então vocês têm mais ou menos uma ideia de 50 mil indivíduos. Tá? Bom, eu acho que antes da gente focar nesse mapa,
até chegar a ele, é importante fazer justamente o retraçamento aqui. Isso que o João acabou analisando a partir do conceito de processo de territorialização. Né? Se a gente vai retraçar um histórico, né, dessa presença kaiowá nesse espaço que hoje é o Mato Grosso do Sul, e mais especificamente o sul do Mato Grosso do Sul, né, a gente vai perceber uma descrição das fontes jesuíticas, né, do século XVI, não só essas fontes jesuíticas, mas também estudos arqueológicos. Né, é importante também, eles trazem dados importantes para serem considerados, e o que é fundamental é perceber que essa presença kaiowá no território, ela é sempre descrita de um modo muito difuso. Né? Não é fundada numa nucleação dos grupos domésticos, digamos assim. É apresentada de modo muito marcante uma centralização, uma centralidade da agricultura para a vida desses povos, portanto, né? Toda uma discussão sobre que a grande circulação no território que a gente percebe empiricamente, longe de se poder definir isso como nomadismo, né, como localmente, de modo muito interessado, definir, né, um nomadismo, portanto, uma falta de assentamento no espaço mais definido, os kaiowá muito marcado justamente em todo um calendário centrado até os rituais definidos a partir da agricultura. Né? O calendário, um grande ritual de batismo das plantas novas, chamado Abatikiri, batizava as plantas antes de se poder consumir, portanto, nessa centralidade da agricultura que já apareceu nas fontes coloniais. Né? E uma distribuição do espaço, seja em cabeceiras de rios e córregos, né, fontes d'água, e também ao longo desses cursos d'água. O que a gente pode perceber, portanto, é a relevância da circunscrição de fontes de água e desses rios que acabam delimitando bacias hidrográficas. Não é? A gente vai ver um pouco que não é para pensar a bacia como produzir categorias de restrição, né? Definir bacia tal, grupo tal, mas antes disso perceber como, de fato, empiricamente, certas características de realização ritual estão também muito marcadas por essas divisões que os rios acabam produzindo entre comunidades localmente. E a gente vai um pouco passar por aí para ver. Bom, essas fontes traziam, obviamente, com o período colonial, grandes malocas, onde podiam se encontrar até centenas de pessoas, não é? Portanto, grupos formados com base no parentesco dentro dessas grandes malocas, e depois o que era descrito são fogos domésticos, que eram muito bem demarcados dentro dessa grande maloca. Então a gente pode, a partir daí, tirar algumas constatações, né? Sem pretender estender observações que a gente percebe hoje, que eu estava um pouco pautando, né? Pontuando, dessa organização no espaço, com isso pretendendo compreender o período em que você tinha uma moradia dentro de uma grande maloca, né? Usar os dados de hoje para preencher, explicar o que seria uma organização no passado, mas, de todo modo, as comunidades que conviviam dentro dessa grande maloca, com o passar do tempo, a partir de todo o processo que vem definido a partir da Guerra do Paraguai, como eu dizia, que define essas fronteiras, e chega localmente
provedor da comissão que vai demarcar os limites, chamado Tomás Laranjeira, e ele se une com um grupo local politicamente, o governador do então estado de Mato Grosso, e cria uma grande companhia extrativista de erva mate, quase todo o território de exploração dessa companhia, chamada Mate Laranjeira, incidindo no território Kaiowá, né? e também Mandela. Bom, os índios começam a ser envolvidos dentro da exploração dos ervais, né? Sob jurisdição da Mate Laranjeira, mas com prepostos ditos paraguaios, né? Que falavam a língua e podiam, portanto, dialogar com os índios. E vai se produzindo, no que a gente percebe, um avanço de pequenas unidades habitacionais que eram construídas à medida que se trabalhava na erva. Então, essa grande maloca, e depois a gente vai ver uma imagem, não é que houve uma transmutação, uma transformação imediata, porque vocês veem isso aí, ó, a grande maloca, mas lá no fundo você já vê uma maloca pequena, né? Então, e depois aqui essa divisão interna que mais ou menos vai definir os grupos, os fogos domésticos, né? Que a gente pensa, obviamente, em termos de famílias conjugais que constituíram essa grande comunidade. Isso aí é uma prancha, uma gravura do final do século XIX, né? Portanto, justamente no período de atuação da Mate Laranjeira. Bom, o que acho que vale a pena também remarcar é como essas malocas, elas, se por um lado apresentavam uma relativa autonomia, né, uma autonomia para esses grupos eram interligados fisicamente por trilhas, né, trilhas chamadas em Guarani Tapecuí, que as interligavam e, portanto, permitia a criação de relações, enfim, que vai produzir alianças por casamentos, enfim, toda uma rede física de comunicação que coloca esses indivíduos agrupados nessa unidade sociológica em relação. Bom, deixa eu me centrar aqui mais nos meus apontamentos e essas malocas se distanciavam entre si, isso é muito importante. As fontes descreviam como léguas de distância, isso para a gente pensar depois, a partir do processo de territorialização. Já no início do século XX, com a atuação do SPI, né, vai transformar completamente, enfim, vai produzir condicionantes para essa dispersão, que a gente está aqui um pouco, né, falando. O SPI cria, entre 1915 e 1928, 8 reservas de terra, né, para agregar o que eles estavam, como agentes, né, indigenistas, definindo uma falta de uma aldeia para os Kaiowá, os Nhandeva, e, portanto, esse assentamento difuso e guardando longas distâncias entre si, ele vai ser bastante afetado por esse processo de territorialização. Bom, com isso, o que a gente consegue perceber? Que essa morfologia social que o Fábio estava descrevendo, né, ela consegue se desenvolver durante séculos até meados do século XIX. Né? E mesmo a presença da companhia da Mate Laranjeira, ela não interferiu fundamentalmente nisso, porque os índios serviam de mão de obra, se engajavam muito intensamente nessa exploração, mas era um território de ocupação em que a companhia não produziu cerceamento. Né? Bom, aí a gente chega no século XX, como eu falei, e a atuação do SPI criando essas condicionantes aí sim muito marcadas. Né? Como o Antônio Carlos de Souza Lima bem observou,
e analisou, né, descreveu muito bem, a atuação da SPI, ela acaba produzindo, e aí lembramos, né, não vamos buscar as generalizações, mas no caso específico do Mato Grosso do Sul, o intento era aldear para liberar espaço para colonização. Então você tem aí sim, né, no início do século XX, uma instalação, um processo muito intenso de instalação de fazendas, e aí o que acontece? Os índios viram a mão de obra para a própria criação, estabelecimento e manutenção dessas fazendas. Tá? Bom, eles, na medida do possível, se mantêm reproduzindo essa morfologia social deles, no que chamado fundo de fazenda, né? O Rubem Tomás de Almeida chamou um pouco isso. Você vai tendo aqui um processo de desmatamento para estabelecimento dessas fazendas e isso perdura, como a gente consegue encontrar nos documentos, registros da SPI, fundamentalmente, década de 40 do século XX marca o início de conflitos bastante intensos, né? Disputa de terra, que, no entanto, só vai explodir no final dos anos 70 e começo dos anos 80. Então, a gente tem 40 anos, mais ou menos, de uma convivência, né, entre os Kaiowá e os Patões, que vão chegando, fundamentalmente, do sul do Brasil, também de Minas Gerais, e depois, um período já dos anos 80, também do Paraná. Né? Então, há de se considerar essa conformação de ocupação, de colonização do Estado para um período mais recente, de como se dá essas relações, também, em grande medida, com o próprio MST, que vai ocupar e reivindicar a terra, muitas vezes em coincidência com reivindicação indígena, né, sobre o mesmo espaço. Bom, dizia eu, anos 40, e o que acontece para intensificar o conflito, ou melhor dizendo, para fazer com que o conflito passasse a se manifestar, não só nos documentos do SPI, como registro de queixa de índio. Você tem o chamado milagre econômico brasileiro, a mecanização, e aí um desmatamento muito intenso, e aí bom, os índios já não eram, né, maciçamente necessários, são empurrados todos para aquelas 8 reservas que eu falei que o SPI criou. Bom, o Rubem Tomás de Almeida, na dissertação de mestrado que ele fez aqui no museu, ele descreve isso muito bem, e aí vocês podem, para mais detalhes, né, procurar esse trabalho do Rubem. Bom, anos 80, inchaço populacional nas reservas, e tudo indica que o crescimento dos conflitos entre grupos familiares, grupos domésticos conformados em comunidades políticas completamente alheias entre si, colocadas todas juntas dentro dessa reserva, isso cria um efeito de panela de pressão, e eles começam a reivindicar terra. Não é? Bom, anos 90 começam os GTs em campo para a identificação de terra, e aí a gente vai chegar naquele mapa, por favor, Rafael. Isso Não, tinha outro anterior. Tem o anterior, esse. Né? Esse de 2005. Né? A gente percebe aí, acho que ele é interessante a gente ver um pouco essa diferença entre áreas, aquelas, deixa eu ver no meu que está mais nítido para mim, mas são os vermelhinhos que foram demarcados. Não, em amarelo foram as 8 reservas do SPI, né? Depois a gente tem, já a partir dos anos 80 e 90, resultado da luta reivindicatória indígena, e as áreas maiores em verde já são efeito. Vocês podem também, por uma comparação, verificar a proporção de tamanhos dessas terras. Verifiquem que as do SPI, né, em amarelo, por isso, não são só as do SPI, elas já trazem, por exemplo, Sete Cerros,
e Jaguapiré já são resultado. Jaguapiré é o problema que a gente agora aqui não tem muito como apontar. Aqui bem no sul, né? Terra indígena Jaguapiré, ela é resultado de 3 despejos que os índios sofreram entrando e sendo retirados pelo SPI. Então, mas o que é fundamental ver essas áreas em verde, elas já são muito mais recentes, e aí eles se perguntaram essa diferença marcante no tamanho das áreas delimitadas, né, elas são decorrência de todo um processo de reivindicação fundiária nos moldes não mais de tamanho utilizado pelo SPI, que era a velha légua em quadra, né, uma medida ainda colonial que foi utilizada pelo SPI para demarcar terra. E aí depois a gente vai ver como uma marcação de um sentimento de autoctonia na luta com os brancos, né, com os fazendeiros, e portanto, um movimento de buscar resguardar espaços em que antes não eram necessários, né? Então, a fixidez das cercas das fazendas, né, e esse modelo do SPI acabou tendo um efeito também na demarcação dos anos 80 e 90, no tamanho das terras feitas. E essas últimas a gente vai ver que acabam superando em proporção. Isso aqui é 2017 já. Essa aqui já é 2017 e resultado desses GTs que o João estava falando no início, que foram a campo, né? Saiu a portaria da FUNAI em 2008 para a gente começar as demarcações, e vocês podem perceber, né, esses verdes como eles são já bastante grandes, como eu estava dizendo. Bom, eu acho que o que a gente passando agora, vamos ter também trabalhar isso melhor na última parte, enquanto eu vou estar aqui apresentando o que a gente Fábio definiu como dinâmica territorial, né? Como é que essas categorias, 2 categorias fundamentalmente, de Tecorrá e Tecorrá-Guaçu, elas passam a operar de um modo muito intenso politicamente, em termos reflexivos de se pensar um espaço dos Kaiowá e dos Nhandema em Mato Grosso do Sul. Mas o que, dando um passo um pouco antes, né, pensar como todos esses contextos socioecológicos territoriais que a gente está aqui um pouco tentando apresentar, e as situações históricas que conformaram, apresentando diferenciais de poder e momentos, né, nessa relação interétnica, os anos 80 marcando, portanto, uma criação de um movimento volumoso de reivindicação de terra, impulsiona que o órgão indigenista também tenha que reagir, né, uma outra situação histórica. Só que, em que medida tudo isso acaba provocando nas reflexões que esses grupos vão fazendo sobre si mesmos e na cosmologia que eles vão construindo? Então, é pensar a cosmologia também e uma tradição de conhecimento sendo construída em processos dinâmicos, né, a partir dessas condições concretas. E aí o Fábio um pouco vai falar agora da cosmologia. Não. Bom, antes de primeiro falar da cosmologia, faltaram duas plantas aqui. É importante considerar que, completando um pouco o que eu estava falando, de que essas transformações que ocorreram desde a ação da matriz laranjeira até os dias de hoje implicou para que mostrar graficamente o que Alexandre estava descrevendo, né, em transformar isso aqui, que seria as grandes malotes, obviamente aqui não são tão grandes assim, podiam alcançar até 50, 60 metros de comprimento, num período, na fonte colonial se falava inclusive de até 400 pessoas que podiam morar dentro dessa única residência, né? E passando para a próxima planta, a gente vai ver que, na verdade, hoje em dia temos uma diversidade muito grande de formas, né? São todas, obviamente,
casas, residências muito reduzidas, onde, obviamente, hoje em dia não vivem mais famílias extensas, mas vivem famílias conjugais, né? Elas são unidades habitacionais, mas que elas estão relacionando, por sua vez, através de trilhas. Isso aí vamos ver mais para frente, né? Isso aqui era simplesmente para vocês terem uma ideia dessa transformação historicamente que ocorreu em termos materiais e também de escolhas residenciais, né? Então, agora sim, vamos falar para a questão cosmológica. Isso aqui também são variedades, mais uma, pronto. Então, como o Alexandre estava falando, processos cosmológicos eles não podem ser vistos como algo que nos permite entender a imanência de certas categorias e como elas se objetivam, né? Nesse caso específico, dentro do que seria um espaço territorial. O processo cosmológico, ele como disse a palavra processo, ele é uma coisa que é construída a partir desses fatores históricos, dessas situações ecológicas e das, obviamente, relações interétnicas, que são, obviamente, relações estabelecidas com uma, digamos, ação do Estado, que, portanto, dominadora, e que implica, obviamente, em hierarquias relacionais que são bastante impactantes no modo em que depois os indígenas constroem suas categorias cosmológicas e de como enfrentar, né, os empecilhos que por eles considerados como tais, né, os constrangimentos, né, que essas ações dominadoras redundam dentro dos espaços territoriais e cotejando, obviamente, condições anteriores a essas pressões neocoloniais, digamos, a partir principalmente das ações depois da demarcação da fronteira com o Paraguai, né, segunda metade do século XIX. Tá? Então, esse processo cosmológico, a gente aqui, obviamente, fez uma explanação em termos históricos e cosmológicos por uma questão de cômodo para apresentar as categorias, mas deve ser visto como algo único, né? Porque, obviamente, esses fatos históricos em sequência implicaram em experiências que levaram a elaborar o que eu vou ilustrar, em certa medida, do ponto de vista de uma cosmovisão dos Kaiowá. Os Kaiowás, eles entendem de que esse movimento do cosmos, ele ocorre a partir de três, digamos assim, espaços, tempos diferentes, relacionados entre si. O espaço-tempo principal é aquele das origens, né? Seria o Aripuí, e que é um espaço fundamental para eles, porque ele serve como ponto de referência de uma situação no tempo e no espaço, em que todas as seres vivos, eles eram simetricamente relacionados uns com relação aos outros, todos tinham poderes xamanísticos, que hoje em dia seriam, por nós denominados de animais, seriam seres que decaíram com relação hoje em dia, né, com relação a esses tempos. E, portanto, esse processo que vai do espaço-tempo das origens para o espaço-tempo atual, que seria Aripurá, é um sufixo de futuro. Então, os Kaiowá, eles entendem o tempo atual como sendo o futuro com relação ao tempo das origens. Então, o ponto de referência é o passado, né, a partir do qual se construi o presente, que seria o Aripurá. Então, o Aripurá, ele se caracteriza justamente por ser um período nesse processo continuado, caracterizado pela impureza, pela instabilidade dentro do que seriam espaços próximos à Terra, na superfície da Terra, e espaços puros e não instáveis, mas rígidos, fixos, que seriam os espaços, os patamares que estão configurados para além de Urandi, que seria a áurea da Terra, né? Eles entendem que a Terra tem uma áurea, para além deles, até o firmamento, seriam os espaços onde atualmente vivem as divindades. As divindades hoje são perfeitas, elas são educadas, elas não são raivosas, elas são o máximo da perfeição, né? E essas divindades são entendidas pelos Kaiowá como sendo nossos Nyandaricães, nossos irmãos mais velhos, né? Tanto que
o modelo, de alguma maneira, dessas divindades é o modelo da família extensa que estávamos falando, o grupo doméstico, né? Então tem Yané-Ramon-Yusuf Papá, que seria o Deus Supremo, Criador do universo e de si mesmo e de todos os seres, que seria nosso grande avô, primeiro eterno, né? E depois tem Nyanderu, o Nyanderu Vusu, que seria nosso grande pai, e depois tem os gêmeos, né? Sol, Lua, né? Nyanderikei, Paiquará e Jaci, seria a Lua, né? Paiquará, o Sol, Lua. Que seria, obviamente, os irmãos mais velhos com relação à humanidade e com isso configurando etapas distintas dentro desse processo do Aripi, que seriam as fases, primeiro do avô, depois do pai e depois do ciclo do gêmeo. Não vou entrar, obviamente, isso aí que é extremamente rico e detalhado. O que é importante aqui salientar que nesse processo do tempo das origens, tempo-espaço das origens, você tem não apenas a decadência, mas também tem a interrupção do que seria, e aí das simetrias relacionais, entre esse espaço de Uirandi e dos outros patamares, portanto, em uma dimensão diferente, com relação à dimensão que nós vivemos na Terra, e isso ocorre através do fechamento do umbigo da Terra. O umbigo da Terra, o Upité, é o espaço onde Nyanderu, depois de tanta raiva com a humanidade, depois do dilúvio que vai acontecer, fecha essa passagem entre todas essas dimensões. Então, temos que ter relações entre dimensões distintas que passam a ser feitas só apenas por figuras como os xamãs, né, que eles, tendo esse poder, digamos, de ampliação dos próprios sentidos, conseguem transitar entre esses vários patamares e recuperando essa ideia de fato de não contrapor natureza com cultura, né, e nesse caso natureza com sobrenatureza, as relações religiosas, como num artigo sempre na Vibrant eu coloquei, poderia ser entendido como um tipo organizacional. Então, esse tipo de relação que permite de estabelecer e distribuir poderes entre dimensões distintas através do exercício de sacerdotes ou de pajés, nesse caso específico, que permitem justamente de construir um arcabouço moral a partir do qual julgar determinados comportamentos, e esses comportamentos são fundamentais para entender outro aspecto que é importantíssimo, que é o Ararapuru, que seria o processo do fim do mundo. Diferentemente de como nós entendemos, né, o Apocalipse, que seria, não sabemos quando vai acontecer, mas é um momento, né, em que isso vai acontecer, nós não temos nenhum poder sobre esse acontecimento, isso seria dentro de uma tradição cristã, estou falando, né? Vai ser Deus que vai definir o momento em que isso vai acontecer. Para os Kaiowá, o Ararapuré é um processo, é ele mesmo, e ele não é que está em sequência ao espaço-tempo atual, ele é já presente nessa fase, já estamos no Ararapuré, isto é, a decadência que ocorreu com relação ao tempo espaço das origens faz com que o tempo atual ele já seja uma primeira etapa do Ararapuré, isso é, em direção à destruição de novo da Terra. Já aconteceram outras duas vezes, o dilúvio, o fogo, né, foram as duas vezes que aconteceram, só que essa vez vai ser a definitiva destruição e vai ter só populações perfeitas vivendo na Terra. Só que os Kaiowá, eles agem, tem também uma distinção com o cristianismo, enquanto os sacerdotes são apenas intermediários. No caso dos xamãs, eles agem politicamente, né? Eles são atores políticos dentro desse cosmos, relacionando-se com as divindades e com os espíritos donos, né? De quais vamos falar mais para frente. Dessas relações, elas são muito importantes porque nessa conversa com as divindades se acelera ou se desacelera o Ararapuré, esse fim do mundo. Para ter uma ideia, na década de 50, depois de todos os conflitos fundiários que ocorreram na comunidade de Panambicinho, depois vamos ver uma foto mais para frente que mostra isso, acho que já daria para mostrar. A foto, não é essa, a próxima. Essa aqui é o ritual de iniciação masculina em Panambicinho, essa aqui é uma foto de 93, aí vamos chamar Paulito. Então, nessa terra, na verdade, o avô não, a mãe, o pai, portanto, o sogro de Paulito,
é o pai Chiquito, que é um grande xamã, que está inclusive agora a sua, digamos, biografia, né, colocada, né, a partir das memórias, né, do projeto de memória do João. O pai Chiquito, ele, vendo toda a negatividade dos conflitos fundiários e não tendo terra por causa da ação do Getúlio Vargas, na época que criou a colônia agrícola de Dourados e negou terra para os indígenas, eles fizeram um ritual querendo acender em vida todo mundo e acelerar o processo de destruição da terra. Tá? Mas hoje em dia a situação mudou porque na própria concessão dos próprios Caiová e dos xamãs Caiová, principalmente do Atanásio, que é um xamã muito relevante, atuante hoje em dia, se chega a uma concepção, não digo o que, oposta, essa negatividade, ela foi transformada em ação política de reconquista dessa terra. E isso vamos falar mais para frente, mas do ponto de vista cosmológico, isso redunda no fato de que o Araraquara, ele pode ser diminuído e cobrar moralmente das divindades, até que tiver Caiová na terra, e até que esses Caiová, eles tenham as condições, através inclusive da luta, de poder construir um modo de vida, ou te corporar, um modo correto de viver nesses espaços, até esse momento o mundo não vai ser destruído. Então, é um projeto, de alguma maneira, importante, né? E o equilíbrio do mundo depende das ações deles e das condições de acesso a esses espaços territoriais, né? A Terra, ela, no tempo, espaço-tempo da sua origem, ela foi construída com um disco pequeno assim, né? Era de uns 10 centímetros. Ele foi ampliado e ele está apoiado sobre uma grande cruz feita de um material, de uma madeira chamada chiru. E esse chiru é construído sobre a forma de uma cruz. Então, a cruz, né, Curuçu Nhangatu, Chiru Curuçu Nhangatu, é o espírito dono, cioè o Deus dono da terra. A terra não é propriedade dos Caiová. A terra é de Chiru Curuçu Nhangatu. E essa terra, ela é concedida para fazer bom uso, né? Parafraseando o Estado, é como dizer, né? A terra é tradicionalmente ocupada, né? Destinada ao uso dos costumes dos indígenas. Em certa medida, eu vou fazer um paralelismo com isso. Mas, quer dizer, essa cruz, que aqui, por exemplo, é sustentada pelo xamã, e depois tem essas varinhas aí, que são Chiru também, Iviraí, né? Que são os Ivirajá, os ajudantes do xamã, eles um modo para você construir de certo modo, esse equilíbrio, através dos rituais e um jogo do que ele chama, e isso é extremamente fundamental, de Jekohá, não é Tekohá, é Jekohá. O Jekohá é o suporte, um jogo de suportes. Então você tem a terra que ela tem como suporte uma grande cruz, né? Depois na terra você tem várias localidades onde você tem as famílias extensas que eles herdam o Chiru, que são esses aí, e você tem os Tamões, que seriam os avós, né, os chefes dessas famílias extensas, que são os depositários desse Chiru, e que transmitem, né, para os próprios filhos, para os próprios netos, e também entre xamãs, e que fazem com que cada localidade ela seja, que vamos ver mais para frente, a relevância, são chamados Tendap, são justamente os lugares a partir dos quais se constroem as relações com os espaços territoriais mais amplos e a partir dos quais também se constroem as relações políticas, que seriam os Tekohá, né? Que seriam os lugares onde realizamos nosso modo de ser e de viver, né? Então, isso um pouco, assim, panoramicamente, né? Já estamos bem avançados para colocar questões de base éticas e cosmológicas que são fundamentais para compreender por que tanto também, né, estão tão aguerridos nessa luta. Não é simplesmente uma questão de ordem econômica, né, que também é, obviamente, mas existe todo um aspecto ético, moral e religioso que é extremamente relevante ser colocado aqui, né? Então, agora vamos para a questão da ecologia doméstica. Pode passar. O que aconteceu aqui? A outra? Esse? Não, não é essa aí. É o
Não, anterior. Anterior mesmo? Sim. Tá muito escuro. Não, anterior. Uai. Não, o mais importante não está aparecendo, não? Sim? Não. Depois disso aqui. Caramba, não dá pra ver. Ah, não dá pra ver. Caramba. Uma foto de Isso aí é mais satélite. importante. Bom, isso é uma foto satélite da Google, né? Apagar a luz, será? Você apaga a luz, pode ser que você veja. Só por um instantinho, né? Para poder. Não, esses aí são as Não, rosas, tá mas. aparecendo. Por que não está aparecendo bem isso aqui? Certo. Não está vendo. Aí, não, essa aqui é uma foto satélite, por que não está aparecendo a outra? Não. Não, tá. A foto de Está satélite. bem um pouco aqui, olha. Olha lá. Pode ter saído do slide. Pode sair da slide, não sei porquê. Mas, bom, tem uma foto satélite aí, mas será muito importante isso aqui. Deixa eu ver aqui. Vai. Não, não é isso. Tá aí, ó. Por que não está? Saiu nesse computador. Aqui está. Bom, isso era muito importante. Você quer mostrar uma foto satélite, justamente a distribuição espacial de cada unidade habitacional de uma única grupo doméstico, com os roçados, né, aos arredores de cada unidade habitacional, as trilhas, um córrego, né, e as matas, mostrando justamente o modo de... Tem a palavra roças, mas você uma foto de satélite, Sim. né? Em que a gente consegue visualizar graficamente muito bem, né? Um conjunto de habitações e depois toda a espacialização das roçadas ou das roças, né? Deixa eu ver se eu Várias. consigo. E as trilhas desenhadas muito bem. Então, na foto de satélite você consegue, né, visualizar como é que esse assentamento no espaço ele é feito atualmente. Né? O Fábio está tentando um pouco, porque ele vai faria uma descrição em cima disso. Para falar justamente do que? Da ecologia doméstica e da distribuição dos integrantes dos TIs, né, dos grupos domésticos, nas atividades de manutenção do TI. Tu vai precisar do computador? Na sequência, sim. Eita. Tenta lá levar para você. Tenta colocar de novo esse PowerPoint, ver se essa imagem... Enquanto ele tenta, Fábio? Enquanto ele tenta, acho que você podia ir avançando. Sim, está aparecendo. Agora apareceu. Tá, É bom, mas tem que apagar a luz. Tem que apagar a luz. Ué, Deixa assim. deixa assim. Deixa assim. Pronto, e apaga a luz, vai apagando a luz. Pronto. Isso. Agora está perfeito. Ok. Agora vocês percebem aqui, né? Esse aí, o círculo vermelho que tem lá é o chefe da família, é o tamanho. E aqui tem os vários filhos, né? Que estão colocados essas distâncias, para você possa ter uma ideia. São de 300, 400, 500 metros, uma de outra. Eles têm as roças, né? Que estão lá, tem um córrego. Aí, isso aqui é na terra indígena Piraquá, né? Nas margens do rio, na nascente do rio Apa, que é um dos afluentes do rio Paraguai, né? Quase já na fronteira com o Paraguai. Então você vê aqui cada pátio com as residências e esse tipo a partir desse tipo de configuração que se determina tanto as relações internas entre eles, né, de visitação, pelas trilhas. E aí, talvez se você aqui, por exemplo, tem uma trilha que vai para cá, pela roça, aqui comunicando as várias casas, e aqui por meio do mato, chegando aqui na residência do tamanho, né? João Moura é um caso específico aí. Vamos para frente agora para outra slide, acho que agora dá para usar a apresentação normal. No próximo. Isso. Essa aqui é uma slide mostrando a ecologia doméstica, mas antes de falar isso, tem que fazer uma série de considerações. Tá. Então, como o Alexandre estava colocando, os
do ponto de vista se tivéssemos que simplesmente descrever a morfologia social do grupo, com base no que seria, digamos, antecedentes históricos de modo de ocupar o espaço e as tendências que os próprios indígenas têm digamos, situações ideais de ocupar esse espaço, eles tenderiam a ocupar as cabeceiras dos rios principais, depois dos córregos, não apenas as cabeceiras, mas também ao longo desses córregos, porque ao longo desses córregos você vai ter minas de água, e a água é obviamente um fator fundamental de acesso para eles, né? Para uso cotidiano. E obviamente você vai ter um modo de se distribuir um espaço que segue a hidrografia local, né? E essa hidrografia local faz com que, em alguns casos, essas residências elas fiquem muito distantes uma com relação a outra, em outros casos podem estar mais próximas, mas tendencialmente o que antes era um distanciamento entre grandes malocas que permitia a construção de um tecohá, portanto uma comunidade política local, de relacionamento entre parentes desses residentes de cada uma dessas grandes malocas, a gente percebe que até mesmo nessa transformação, esses fogos domésticos que estavam dentro dessas grandes malocas, eles se espalham também. Então, a tendência deles a se espalhar é uma coisa que, em certa medida, antecede, né, essas expressões que vêm por parte da colonização neocolonial que ocorreu no Mato Grosso do Sul a partir do final do século XIX. Né? E essa tendência a gente vê ainda mais marcadamente quando eles ocupam cabeceiras de rio que estão próximos ao asfalto, a rodovias, e a gente não tem uma foto aqui, mas eu não consegui localizá-la, tem os indígenas e tem os sem terra ao longo do asfalto, você vê os sem terra um ao lado do outro, né, formando lá em Mato Grosso do Sul um acampamento bem coladinho um ao lado do outro, e aí os indígenas a 1000 metros de distância, bem distanciado deles, próximo da fonte de água, sempre na beira da rodovia, mas também se distanciando entre eles, dentro do mesmo grupo doméstico, não estou falando entre grupos domésticos. Então, a tendência a se distanciar e de reproduzir o que vimos antes, né, é uma coisa muito importante, essa espacialidade, né, voltada a, digamos, ter uma certa autonomia, sempre, inclusive dentro dos grupos domésticos, entre essas unidades habitacionais. Isso não quer dizer que não tenha uma intensidade de relação, porque essa intensidade de relação se dá através de um comportamento muito comum entre os Kaiowá, que na literatura é descrito como o guatá, essas andanças constantes através dessas trilhas, que são os tapepoí, que permitem a integração constante de visitações e revisitações das pessoas. Portanto, andar no meio do mato, no meio do campo, né? Até mesmo para os tapeguaçu, que seriam as rodovias hoje em dia, né? Os indígenas, não sei hoje em dia como está mesmo, mas no período que a gente fazia pesquisa intensivamente, tinha muitos indígenas ainda fazendo 50 quilômetros, né, para visitar parente de uma aldeia ou outra a pé, né? Aí se tem recurso, pegar um carro, se acaba o recurso, não vai com o carro, né? Era muito comum, por exemplo, o Atanás, que é o xamã, se recebia aposentadoria, gastava de táxi, depois se acabava o dinheiro, tinha de ônibus, não tinha mais dinheiro mesmo e a pé. Então, isso é uma coisa que depende justamente desse tipo de administração dos recursos e como chegam e quando obviamente tem à disposição você acaba muitas vezes torrando eles, até mesmo por questões éticas que eu não posso aqui relatar por questão de tempo, tá? Importante colocar que essa mobilidade que era circunstancialmente vinculada a certas atividades clássicas, entre aspas, vamos colocar como clássicas aqui, que seria atividades de pesca, de caça, de coleta e de agricultura, fazia obviamente que esse tipo de morfologia ela fosse construída em períodos muito longos, de não apenas centenas de anos, mas milhares de anos, né? Porque são um certo tipo de comportamento vinculado a um certo tipo de atividade agrícola e a um certo tipo de dinâmica nesse território. Só que se nós seguirmos, como na introdução teórica estava colocando, precisamos entender como se configura o território unicamente a partir disso, estaríamos pensando unicamente que eles estão reprimidos dentro de reservas miudinhas. Não é bem assim, né? Existe uma articulação de estratégias para fazer com que
até mesmo situações bastante complicadas e de pouco acesso, né, a espaços territoriais mais amplos que não sejam as terras que são concedidas para eles, eles definem estratégias políticas, técnicas políticas de apropriação do que tem à disposição nessas novas circunstâncias. Então aí é importante colocar uma questão que é bem marcante nessa transformação e nessa flexibilização dos grupos domésticos depois de, obviamente, passarem a residir em residências menores. Qual é essa transformação bem marcante? São várias, na verdade. Se antes eram, até a década de 70 praticamente, a atividade principal do ponto de vista dos recursos econômicos conseguidos era a agricultura, hoje em dia não podemos dizer que os Kaiowá eles têm como fonte principal a agricultura. A agricultura ela é extremamente relevante, principalmente pelo ciclo ritual e também pela construção do indivíduo em termos de experiência e de passagem de conhecimentos, mas vista a situação, vista o grande desmatamento, vista as dificuldades de aplicar as técnicas de coivar, visto que não tem mais mato e tem fortes presença de pragas, de pastagens africanas que foram introduzidas ao longo do tempo, aí a gente vai ter uma situação em que esses indígenas eles transformam progressivamente um tipo das suas atividades de prevalentemente produtivas, de produzir seus alimentos, para atividades, são amplificadas, são, digamos assim, enfatizadas as atividades de aquisição. São atividades de aquisição que os Kaiowá definem de Djeheka. Djeheka vem do verbo reka, que quer dizer pegar, procurar, e um sufixo, né, uma partícula, djere, que quer dizer circular, né? Portanto, Djeheka é procurar, pegar, circulando, né? E esse tipo de ação no território, ela ocorre como ponto de partida, se temos os grupos domésticos, que são esses espaços dessa imagem que não conseguíamos visualizar, a partir do qual se irradia no território. Tem um autor francês, com que eu trabalho muito, trabalho com antropologia da técnica, se chama André Leroy-Gonin, que ele, tentando distinguir o modo de construir esses espaços por parte das populações que são caçadores, coletores e nômades, por um lado, e os agricultores, e também, como chama, criadores intensivos, por outro, ele distingue entre espaços itinerantes, em um caso, e espaços radiantes, outros. São de cidades, a partir de um centro, e a partir daí seria a radiação em direção ao horizonte, em que você tem a percepção do espaço dessa forma. E enquanto que as experiências de nômades, de caçadores, etc., seria muito mais vinculado ao ato de andar, né, de se movimentar no espaço, portanto seriam desenhados e definidas experiências nesses espaços através do movimento. Nós acreditamos de que, na verdade, se teria, nesse caso específico, como os Kaiowá têm uma noção de centro, que é o Djekoha, que é o lugar onde você está apoiado, essa sequência de Djekoha, mas ao mesmo tempo você tem uma andança muito acentuada, nós chegamos um pouco a uma conclusão de que se teria praticamente uma irradiação de itinerância. Você teria, de fato, focos de irradiação, de propagação, de movimentos em direção a cidades, muitas vezes até lixões, para captar materiais e para se relacionar com comerciantes, para ir para fazer atividades temporárias de trabalho que são denominadas de xanga, né, que seriam trabalhos dentro das fazendas. Hoje em dia tem trabalhos mais longos, mais sistemáticos nas usinas de álcool, mas que não deixam de ser temporários. Você tem ida e vinda, essa movimentação pendular, né, em direção às terras indígenas. Então, o que acontece? Qual é a relevância de todo esse tipo de
de relação com cidades, digamos, com as usinas de água, com as fazendas e com os comerciantes, é que se sobrepõem, ou melhor, se articulam temporalidades distintas que cada um desses ambientes, desses espaços, beneficia ou disponibiliza para os indígenas, através, obviamente, de técnicas de aquisição, que são técnicas políticas, né, de relacionamento para captar recursos. Então, se por um lado, de modo assim, tradicional ou mais antigo, você definia atividades políticas nessas relações cosmológicas que estava falando, para se relacionar com, por exemplo, o Soojagi, que seria o espírito dono dos animais de caça, e para convencê-lo, envergonhá-lo através de uma reza que se chama Nyembo Etihan, e para convencê-lo politicamente, que seria um tecomonguetá, uma ação técnica, para fazer com que esse espírito dono te conceda um animal, né, para teu alimento, que diz que você subtraía do domínio desse espírito dono esse animal para trazê-lo para teu domínio, né, doméstico. Essa relação, portanto, seria uma passagem do domínio para outro. Então, essa ecologia doméstica versus a mata, ela passa a ser, de certa medida, reproduzida com relação aos brancos. Tanto que os brancos com que se tem a cotidiana relação são definidos por eles de patrões, não apenas os fazendeiros. Também os comerciantes, que foram muitas vezes até pessoas com que tiveram relações de compadrio, com que trabalharam no período anterior, no desmatamento, na década de 50, são chamados de patrões, e com que se criam vínculos para fazer com que seja criado um fundo de recursos através da administração do patrão, né, do que eles não teriam condições moralmente de administrar. Então, se você tem um recurso, você torna o recurso. No momento em que você concede muitas vezes os cartões, né, de aposentadoria e dá para o comerciante de confiança, até mesmo sabendo muito bem de que os recursos dessa atividade comercial são 2 vezes ou 3 vezes mais caros que um mercado, né, onde você não tem essa relação, eles preferem isso porque através disso eles determinam uma concatenação de temporalidades distintas. Então, quer dizer, você tem uma temporalidade relacionada com as atividades agrícolas, de caça, de coleta, tem os salários que chegam a cada mês, ou a aposentadoria que chega a cada mês, tem os recursos que procedem de digamos assim, parcelamento dos recursos através do comerciante, tem a entrada da xanga, que seria trabalhando temporariamente nas fazendas, tem os projetos e tem os benefícios que vêm através das relações com a FUNAI, com a FUNASA, com outros organismos, FUNASA hoje em dia se sai, né, com organismos de Estado, e todo esse tipo de concatenação faz com que eles tenham um fluxo constante de recursos que passam a ser depois distribuídos, não vou detalhar o modo em que são distribuídos, dentro dos grupos domésticos e, mais ampliamente, nas comunidades políticas locais, entre parentes, né, que terão uma certa proximidade, através de uma reciprocidade sempre exigida, né, com base no Tekojojá, que seria justamente esse dar e receber, né, que é uma coisa fundamental para eles. Então, vocês percebem que a morfologia social, ela passa a ser, de algum modo, adaptada, transformada, né, das ênfases de uma coisa e de outra, não é que é transformada radicalmente, não é que a agricultura e a caça, a coleta não sejam relevantes, mas passam a ser associadas com outros recursos dentro de uma mesma, digamos, ação, né, no tempo, né, não é? E esse tipo de comunicação, ela é por eles sublimada, digamos, mais exaltada, através de fatores cosmológicos mais amplos que fazem com que eles distingam 2 esferas cosmológicas, uma que é de competência dos brancos e uma que seria da competência dos indígenas, onde justamente essa dimensão de criação, cioè de produção, está relacionada com o mato, com as madeiras, com os materiais vegetais e de origem animal, enquanto que criação de boi em grande escala, etc., e os produtos industriais são relativos ao mundo do branco. Então, eles eticamente não podem produzi-los, mas eles podem coletá-los.
cioè eles podem determinar políticas para fazer com que os brancos, subtrair dos brancos esses materiais que eles não podem reproduzir. Isso faz com que o espaço territorial, cioè a geografia local, ela seja extremamente complexa, ela não seja unicamente o resultado de uma relação com o que é suposto mundo natural, é mais que tudo algo que desenha o que eu rotulei de repertório de possibilidades. Cioè, você, dependendo dos constrangimentos que o espaço vai e as relações interétnicas vai definir, você vai ter uma acessibilidade e uma disponibilidade. Você, se não tem as técnicas políticas e práticas para você acessar um recurso, você pode ter a disponibilidade, mas não ter a acessibilidade. Então, para ter um repertório de possibilidades que efetivamente seja eficaz, você tem que ter ambas as coisas, né? E aí, um pouco concluindo essa questão da ecologia doméstica, uma coisa que nos marcou muito forte foi um conflito que ocorreu em Jaguapiré, que é a terra a seguir. Não falei sobre isso aqui, mas acho que não vai dar tempo, já estão bem avançados aqui na hora. Essa aqui é a terra de Jaguapiré. Você percebe, essa aqui em vermelho, a terra delimitada, são 2.349 hectares, é o lugar que mais trabalhamos nós. É a terra de Tonico Benítez, mais para frente vamos ver também nas fotos. E essa terra aqui ela foi delimitada nos anos 90. No ano 90, em 92, especificamente, foram despejados 3 vezes, como a Alexandra falou, mas a terra deles, de fato, que eles reivindicam é essa terra bem maior. Esse aqui, 2.300, esse aqui vai dar mais de 10.000 hectares, 12.000, e esse aqui são apenas 2.349. O fato é o seguinte, eles não reivindicaram essa terra aqui até, não é que não reivindicaram na época, mas não tinham as condições de delimitá-la dessa forma. Mas eles ficaram quietinhos, ou quase quietinhos, porque esse espaço, embora não estava delimitado, era um espaço que eles consideravam como um espaço inclusivo. Eram fazendas que eles, de alguma maneira, manejavam. Né? Como você se maneja o espírito do dono de mato, tem que ter cuidados e rituais para poder entrar no mato, tá? Eles têm que ter cuidado para também ser poderoso fazendeiro que está ali. Então eles vigiam e estudam o comportamento, como se fosse o comportamento também, muitas vezes de um animal, do fazendeiro. O fazendeiro sábado e domingo vai para a cidade, ele não fica na fazenda, os administradores também, então tem menos vigilância dentro das fazendas. Hoje em dia nem tanto, porque está a situação como está. Mas o que acontece é que eles exploraram esses espaços. Bem, o que aconteceu? Aconteceu que nesse lado aqui, seria Jaguapiré-Mambu, aqui tem a cidade de Itacuru, tem uma estrada que comunica assim aqui, não dá para ver. O sem terra pega e se assenta nesse lugar aqui. E o INCRA entra em acordo com a fazenda que, como tinha pego pasto na terra quando foi delimitada, essa fazenda entra em falência e faz um acordo com o INCRA. E se cria o assentamento aí. O Ministério Público, na época, ele tendo que tutelar os dois lados, o sem terra de um lado e os índios do outro, não soube, pouco que quase que se lavou as mãos, não sabia como agir. E a gente foi contratado para fazer um informe técnico breve sobre essa situação. E nessas circunstâncias, os indígenas estavam bravíssimos com isso. E você, não, mas isso aí, Jaguapiré-Mambu não pode ocupar. Mas por que isso? O procurador disse para a gente, mas por que então não reivindicando quando estava o fazendeiro? A situação é bem simples de se responder, não precisa tantas vozes. Tá? Não é que o fazendeiro ele seria bom para eles, só que não era um espaço que se tornaria exclusivo de alguém, como agora é um assentamento. Tá? Era um espaço que de algum modo podia ter um manejo. Então, insistindo a presença do fazendeiro, de algum modo, a partir das residências que estão concentradas aqui, eles conseguiam explorar esse espaço e tirar sustento dele, né? Segundo os seus modos de agir. Então, isso foi um retrocesso, né? Efetivamente. Isso aconteceu em vários lugares, em terra que eu delimitei, que aí em Nhandeva, dos Iuicatu,
se desencadeou a reivindicação mais forte no momento em que o espaço que estavam reivindicando há muito tempo, mas nunca tiveram a energia de ocupar, quando se criou um acampamento na beira da estrada e sabiam que estava sendo expropriada uma terra nesse lugar. Então você percebe que, portanto, esse aumento ou diminuição da ênfase sobre uma reivindicação não quer dizer que a reivindicação não exista, mas é algo que ocorre com ênfases maiores ou menores, dependendo de circunstâncias muito particulares, né? Então, essa ecologia doméstica que leva justamente a explorar esse espaço maior e que leva também a configurar esses acampamentos e esses momentos mais críticos do ponto de vista político, eles estão centrados em um tipo de organização do espaço que, como estávamos dizendo, diz respeito aos grupos domésticos e às vezes alguma parentela, não a comunidade política assim inteira, mas uma parentela, e em espaços menores dentro do que seriam os tecohá, que são denominados pelos indígenas de tendap, né? Tendap, né, que são esses locais aqui que vocês veem, está vendo esses locais aqui? Isso aqui seria o tecohá, e é justamente a partir desses tendaps que se constroem essas reivindicações. E com isso passamos para o último tópico, né, passando a palavra para Alexandre, já sabiando para a conclusão. Para ser bem breve, né, assim, a gente chega num item que a gente denominou de dinâmica territorial e, fundamentalmente, se a gente fosse pensar em termos de situações históricas, a gente está, né, do mesmo modo que você pensou que o mundo começou a ser destruído, e eu acho que em grande medida, em grande medida, essa sensação de degradação, de perda, do fim do mundo, né, já num processo, tem obviamente a ver com a restrição das condições de vida de um modo drástico. Tá? Então, o que a gente tentou um pouco nesse tópico de dinâmica territorial é pensar como os desdobramentos desse processo de territorialização, portanto de restrição do espaço de circulação, e a partir dessa descrição que o Fábio, né, acabou de apresentar, de recado, você seguir aquilo que a Constituição, no artigo 231, diz, né, espaço de uso e ocupação tradicional. Mas, fundamentalmente, tentar analisar como determinadas categorias que expressam essa percepção do espaço, sobretudo uma percepção, uma constatação efetiva de quanto você pode estar nesse espaço, para além das restrições da territorialização do Estado. O que a gente constatou em campo, ele, em alguma medida, se aproxima do que as fontes coloniais descreviam, sobretudo num dicionário jesuíta, Montoya, né, José Ruiz Montoya, descreveu em 1639, que é depois apropriado fundamentalmente no início no lado paraguaio por alguns pesquisadores, e eu vou citar dois deles, né, a Susnik, nos anos 80, começa a ter uma produção bastante intensa e significativa, e depois o próprio Meliá, que eu citei aqui, né, no início, no mapa dele, junto com dois outros antropólogos, Paz Grumber e Georg Grumber, e eles vão produzir uma etnografia em meados dos anos 70 no Paraguai, no caso dos Grumber com o Meliá, e meados dos anos 70, e a Susnik, né, no começo dos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, portanto um período mais ou menos aí que a gente identifica, coincidentemente, ou talvez não, com esse movimento de início, né, de reação ao processo de territorialização e reivindicação de terra, tanto no lado brasileiro quanto no lado paraguaio. No lado paraguaio a gente não vai explorar tanto, mas assim, qual é a relevância para a produção antropológica, né, para pensar essa territorialidade e as categorias que expressam essa territorialidade. O Montoya, recuperado pela Susnik, né, ele vai descrever algumas categorias, e a Susnik ela vai
digamos assim, não exaltar, mas remarcar bastante uma categoria que é de Guara, né? Linguisticamente, Guara quer dizer procedente de, né? Guá, né? Procedente de. Iguatemi, Guá. Por exemplo, Rio Iguatemi, né? Iguatemi, Guá, aqueles que são procedentes da bacia do Rio Iguatemi. Bom, a Susnik vai identificar dentro do Guara uma categoria que ela formula, que é de Teuí Oga. Teuí a gente já viu, né? O grupo doméstico, e Oga, casa, né? Residência. Articulados dentro de um espaço mais amplo que seria o Guara. Ora, o Meliá e os Grumber, eles vão fazer toda uma reflexão, e aí eu vou citar aqui, né? Acho que é importante citar como é que eles estavam pensando o Tecorá. Pensando que, consideremos, meados dos anos 70, os Kaiowá, melhor dizendo, os Paintaveterã, né, no lado do Paraguai, eles ocuparam sempre um espaço com limites bem precisos, né, definidos por rios, arroios, cerros, que seriam, né, montanhas, e dizendo ele que ressaltando o fato de que eles não se deslocavam, né, desses espaços definidos como Tecorá. Bom, então, o trechinho, que é muito curto do trabalho, dessa etnografia que se tornou clássica do Meliá e dos Grumber, né, dos anos de 1976, quando ele foi publicado, então ele dizia assim, está em espanhol, eu estou lendo aqui em português, né, para definir a categoria de Tecorá. Ele diz, o tipo de povoados que as fontes jesuíticas descrevem apresentam notáveis coincidências com os Tecorá, tal como é conhecida através da etnografia moderna. Daí que é possível induzir supostas analogias, inclusive para aqueles aspectos que a documentação histórica não assinalou, né? E ele complementa, justamente eles complementam dizendo dessa delimitação com as fronteiras bem delimitadas, né, que definiriam o Tecorá. Embora possa variar a composição no tempo, a conformação sociopolítica não se transformaria, e uma ênfase de que os grupos permaneceram até às vezes por séculos sem se deslocar daquele espaço. Ora, eu acho que isso é muito importante quando a gente está pensando justamente em termos desse desenvolvimento dessa ecologia doméstica, para a gente pensar também por que hoje a gente assiste, por um lado, tamanhos de terra, como a gente viu nos mapas, né, muito maiores, e por outro, uma luta que não cessa, não é? Quando a gente foi a campo, percebeu que, para além da categoria de Tecorá, o que era muito explicitado era uma outra categoria, que era de Tendape. Tendape, ou Xerendape, é o meu lugar. Isso refere a um lugar que cada Teuí, né, coloca como referência de sua origem. Ao longo do tempo, eles foram, o que a gente também percebeu também na pesquisa, vários etnônimos que vão demarcando esses Tendape, que são os espaços, por um lado, de uso, né, e ocupação desses TI, mas aí que está o grande interesse de se pensar teoricamente a partir desses movimentos, dessa dinâmica territorial dessa ecologia doméstica, é como esses vários Tendapes, até no momento que você vai retraçar a genealogia de cada TI, você vai vendo as relações que são definidas através de alianças, fundamentalmente com base no parentesco. Ora, quando a gente vai demarcar terra, né, a grande pergunta é qual o tamanho dessa terra? O tamanho dessa terra não é pré-definido. O João já tinha colocado muito bem no trabalho dele, uma grande dificuldade, um ponto nodal quando a gente vai fazer um laudo, é não partir da ideia de que o território é predado e que o antropólogo vai lá simplesmente, né, plotar no mapa. O que é, assim,
imprescindível perceber que a configuração desses territórios tem relação com base numa memória de ocupação que depois tem um ponto de ruptura com a expulsão, mas a continuidade da circulação, como o Fábio estava falando, né, permite com que as experiências elas se mantenham. E se a gente vai tentar definir esse território, não dá para pensar que ele era só antes da expulsão, né? E fundamentalmente com base também em dois fatores, melhor dizendo, nas experiências das gerações atuais, porque muitas vezes os mais velhos que foram expulsos já morreram, mas essa própria transmissão de conhecimentos sobre o território a partir da exploração ou por se falar a respeito dele, nos casos de não se poder ter acesso. Então, nas gerações atuais, considerando o crescimento demográfico e mais ainda, como determinados acontecimentos eles são relevantes ou não para definir por onde esse território vai passar, né? A linha demarcatória desse território. Bom, aí a gente volta aqui para a noção de Tecorrá. Quando você vai pegar os documentos que são enviados pelos índios para a FUNAI, a reivindicação é justamente do Tecorrá. Então, a gente vê uma clara demarcação numa ideia de um espaço que não é o Tendap, sendo sim o Tecorrá. Tá? Então, com isso a gente tira algumas constatações que são fundamentais. Primeiro, a conformação de uma comunidade política que vai definir esse Tecorrá e que se dá justamente na relação entre os diversos Tendap, né? Os diversos TI que ocupam o Tendap. Então, isso começa, nesse efeito, a desenhar esse território para a gente. Né? E outra é que isso, de algum modo, se cristalizou nas reivindicações, a FUNAI passou a incorporar a ideia de que se demarca Tecorrá, então, a partir dos anos 70, nos anos 80 e 90 já são demarcados Tecorrá, só que isso acaba cristalizando, de novo, uma percepção de restrição. Quando você, novamente, vai ver o percurso no território e essas relações, não dá para você deixar de considerar que isso, né, o Tecorrá se torna algo, de novo, muito abstrato, porque as relações se dão num espaço muito mais amplo do que, como é que eu vou dizer, essas comunidades políticas, elas dizem, por exemplo, eu sou do Tecorrá Poelito, né? Vocês devem ter acompanhado todo, né? Somos todos Kaiowá, foi justamente o Tecorrá Poelito, que resultado de uma identificação de um GT do GT que eu coordenei, mas foi claramente perceptível nesse processo de identificação como, historicamente, você encontrava relações entre a comunidade que hoje reivindica o Tecorrá de Poelito com a comunidade que reivindica um Tecorrá contíguo, né? Que é Mbaracaí. Não sei se vocês conseguem com isso perceber o quanto de arbitrário existe nessas definições, porque, de fato, que você tem um desenvolvimento de atividades, estabelecimento de relações políticas dentro de um território e certas configurações. A gente percebendo isso, né, ficou muito evidente que, para além da categoria de Tecorrá, faz muito mais sentido pensar o que em língua guarani é definido como Tecorrá Guaçu. Guaçu, né? Voz do Iguaçu é grande. Mas, com isso, não significaria, de modo algum, a gente pensar que as relações que se dariam dentro de um suposto Tecorrá, eles seriam simplesmente ampliados e elevados a uma outra escala dentro de um Tecorrá Guaçu. Não, de fato, o que a gente percebe é que essas relações, elas próprias configuram uma espacialidade muito mais ampla, que faz muito sentido ser qualificada por essa categoria de Tecorrá Guaçu, né? Poderia voltar só um pouquinho a imagem anterior? Esses foram os Tecorrá Guaçus, né, que a gente um pouco identificou em campo, e a partir daí
todo um diálogo com a FUNAI para que os procedimentos de demarcação passassem efetivamente a levar em consideração essa mobilidade e essa territorialidade. Então, são os diversos Tecurá Guaçu, e foram montados GTs de identificação já nessa metodologia de identificação e, portanto, a gente vê uma explicação para o tamanho das áreas reivindicadas, levando em consideração esses espaços muito mais amplos, e também os índios hoje estarem refletindo que eles não estão mais condicionados pelas medidas restritivas e as condicionantes impostas, tanto pelos fazendeiros, mas fundamentalmente também pela medida que está na cabeça de quem está na FUNAI, né? Que continuou operando com a noção de Tecurá e, portanto, buscando sempre, e aí no contexto político atual, eu acho que isso é fundamental da gente levar em consideração, pensando, né, nos procedimentos de demarcação de terra. Bom, era um pouco isso. Se eu esquecer algum detalhe, eu acho que ele vai surgir. Né, Pode voltar um momentinho? Eu acho que é uma coisa importante frisar é o seguinte, a imagem anterior. Não, anterior não, seguinte, desculpa. A outra, para frente. Bom, sim. Você olha a diferença de tamanho. Esse aqui é uma reserva de 1928, tá? Esse aqui foi em 92, que tem um tamanho um pouquinho maior do que esse, né? Mas sempre com um modelo. Na década de 80, as terras delimitadas, os relatórios antropológicos, mas antes da Constituição de 88, que foram demarcadas no começo da década de 90, ainda são terras bem diminutas, e seguem um pouco o modelo de como foram reservadas as terras no Paraguai. Então, a Amélia falava de terras de apenas 200 hectares, dizendo que os indígenas ficaram fixos aí por muito tempo. É óbvio que é uma condição muito particular, em que mas só que essa categoria foi um pouco reificada, né? Uma coisa bem estática, um modelão, né, do que seria um Tecurá, né? Porque ao passar do tempo você vai ver a transformação. Essa terra aqui tem 41.200 hectares, essa terra que eles chamam de limite. E aqui nesse espaço, não dá ainda para colocar, porque está ainda engavetado, mas está lá na FUNAI ainda. Tem outros 2 relatórios que a Alexandra fez. Essa terra aqui faz parte, são 3 terras, o Iguatemi pegou 1, 2 e 3, apenas 1 que foi, né? As outras 2 são maiores. Quer dizer, na verdade são 50 e elas são compostas por vários Tecurá, né? Então, o que uno percebe é que, na verdade, os tamanhos e o modo também de se organizar, eles são historicamente datados, eles têm de ser entendidos a partir dessas situações.